E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Borges. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos que vai falar sobre estatística básica para concursos e Enem. Fica aí que você vai ver super dicas. Você já sabe, né? Deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho, pois com o sininho ativo você vai receber em primeira mão os vídeos que nós fazemos toda semana. Bom pessoal, esse primeiro vídeo que nós vamos ver hoje é sobre média aritmética simples e ponderada, que é uma das primeiras medidas de tendência central que nós vamos estudar. Então, vamos fazer esse primeiro exemplo. Ele é de um concurso da Cefaz, que foi realizado pela CEPERJ Rio de Janeiro. Um filme foi exibido em um cinema em 8 diferentes sessões, ao longo de todo o dia. Aí eu quero saber, o número de presentes em cada sessão é mostrado na tabela abaixo. Aqui tem 8 sessões, tem o quantitativo de presentes. O número médio de pessoas por sessão corresponde a... Como eu quero saber o número médio, então eu estou falando de uma medida de tendência central. Qual medida é essa? Como nós podemos observar, nós temos um total em cada sessão e eu tenho 8 sessões, e essas sessões são únicas. Como essas sessões são únicas, para calcular qual foi o público médio, basta eu pegar o quantitativo de pessoas que participaram no total desses eventos, no caso dessa sessão de cinema, e eu quero dividir pelo total de sessões que teve, que foram as 8 sessões. Nesse caso, eu chamo de média aritmética simples, porque eu tenho as sessões aqui e o quantitativo que eu estou falando, ele é único, ou seja, aqui nesse caso, cada sessão é única. Então, basta eu pegar a soma total dos valores, que vai ser o quê? Média, vou colocar só M aqui, média simples, a soma total de valores, que vai ser o quê? 88... E eu divido pelo total de sessões que eu tenho. Qual foi o total de sessões que eu tive aqui nesse caso? Foram 8 sessões, então eu divido por 8. Então, como as sessões são únicas, então eu posso dizer que essa é uma média aritmética simples. Agora, basta fazer o somatório e dividir por 8. Então, a minha média vai dar um total de 680, que é o somatório de todos os presentes nas sessões, dividido por 8, que é igual a 85. Ou seja, o número médio de pessoas por sessão corresponde a quantos? 85, que é a alternativa E, que é a resposta correta. Agora vamos ver um cálculo de uma média aritmética só que ponderada, para vocês verem qual que é a diferença entre essas simples. Esse segundo exemplo aqui eu retirei do Enem 2021. Fala o seguinte: uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades e organizou esses dados no gráfico. Aqui está o gráfico abaixo. Qual é a média das idades em ano desses alunos? Então o problema já fala o que você tem que fazer, calcular a média. Aí você tem que saber se é simples ou ponderada. Lembra anteriormente que eu falei para você das sessões de cinema, que tinham 8 sessões únicas, com cada um público? Então aqui lá nós usamos a média aritmética simples. Nesse caso aqui eu vou usar a média aritmética ponderada. Por que a média aritmética ponderada? Observe o gráfico, nós temos aqui no eixo Y a frequência e no eixo X o valor em ano. O que é frequência? Frequência é algo que repete, um número, um quantitativo que se repete. Observando o gráfico, nós temos a idade de 9 anos repete 6 vezes. A idade de 18 anos repete 12 vezes. E a idade de 27 anos repete 9 vezes. Então, como que eu calculo essa média? Por que eu não vou usar a média simples e vou usar a média ponderada? Como eu havia dito, na média simples, os valores são únicos. Nesse caso aqui, os valores se repetem, tem uma frequência. O 9 repete 6 vezes, o 18 repete 12 vezes e o 27, em idade, 27 anos, repete 9 vezes. Então a média ponderada vai ficar como? MP, que é a média ponderada, igual ao total dessa idade em anos multiplicado pela frequência, porque eu tenho que saber o total de alunos que tem com 9 anos. Ou seja, eu tenho com 9 anos 6 alunos, então fica 9 vezes 6. Mas, como eu quero saber a soma, o total, então eu vou continuar. 18 anos vezes a quantidade que ele repete, 12. Continuando aqui, mais 27, que é a idade, vezes o quantitativo que repete, que é 9. Dividido agora pela soma das frequências. Então eu vou somar
as frequências, que é 12 mais 9 mais 6. Então, o que vocês observaram aqui da média aritmética simples e a ponderada? Da ponderada, você tem que prestar atenção aqui, principalmente no numerador aqui da fração que você vai montar da média. Você vai ter que pegar o valor que você tem, nesse caso correspondente que é a idade, e multiplicar pela quantidade que ele aparece, ou seja, pela frequência que ocorre. Como não é único, igual na seção anterior, como no exemplo anterior, que vocês têm que prestar atenção nesse detalhe. Então, essa é a principal diferença entre média aritmética simples e ponderada. A ponderada você vai ter uma frequência, essa frequência ela vai repetir aqui, tanto no numerador como no denominador. E no denominador, como vocês podem observar aqui, nós temos o quê? A soma da frequência, ou seja, a soma do quantitativo aqui que repete, que é a frequência. Então, a diferença que está aí é essa. Então, vamos fazer o valor aqui, o cálculo total? Então, nosso total aqui vai dar 513, que é o resultado desse produto aqui, somado, dividido pelo somatório aqui das frequências, que é 12 mais 9 mais 6, e é 27. Então, o total é 19. Ou seja, alternativa D. Então, qual que é a diferença entre média aritmética simples e ponderada? A principal diferença que tem nas médias é a seguinte: na média ponderada, você sempre vai ter uma frequência que se repete desses valores que você quer calcular a média. Nesse caso aqui, as idades, ela tem uma frequência repetida. E na média simples, nós não temos isso. Espero ter ajudado vocês a saber qual que é a diferença entre média aritmética simples e ponderada. Deixe seu comentário aí dizendo se ajudou ou não essa explicação que eu dei hoje. Aguarde mais vídeos sobre essa temática de estatística para concursos e Enem. Valeu e até a próxima!